Salve, salve galera! Estamos aqui, tô com essa tropa hoje aqui, diretamente dos estúdios da Amazônia Beats. Eu sou o Léo Maverick e hoje nós estamos aqui com Felipe. Opa, aí galera. Com a Ana Marques. Olá novamente. E com a presença ilustre aqui do nosso André. Se apresenta aí, André, pra galera. Salve, salve galera, André Felipe na área. É isso aí. Galerinha, é o seguinte, hoje nós vamos dar continuidade ao à nossa mentoria Java e vamos trabalhar alguns exercícios aqui para passar por conceitos elementares aí da linguagem Java. Beleza? Hoje o André está sem computador, mas a próxima vez que ele vier aqui ele vai ter um computador para ele também aqui para a gente trabalhar todos os quatro juntos aqui num programa. Se você veio até aqui é porque provavelmente você tem interesse na linguagem de programação Java e Kotlin. Esse daqui é a Mav TV e é um canal que a gente fala sobre tecnologia e programação em geral. Então, se você quer aprender a programar, se você tem interesse em entrar no mercado de tecnologia como programador, cola na mentoria que, como vocês estão vendo, está crescendo as coisas aqui, beleza? O André está começando do zero também. O Felipe também começou do zero e a Ana está um pouquinho na frente, mas também está voltando porque para ela reforçar os conceitos básicos também faz sentido. O que acontece? A gente vai começar com um exercício bem básico, mas que vai te ajudar a entender muito mais sobre a linguagem de programação e poder cada vez mais a gente ir elaborando os exercícios e introduzindo novos conceitos que são importantes para a linguagem. Aqui no telão a gente tem as imagens do computador do Felipe. Aí o Felipe vai disponibilizar para a gente aqui a tela dele e vai mostrar esses exercícios que a gente vai realizar hoje. A gente vai intercalar entre o computador da Ana e do Felipe aqui, beleza? Enquanto isso, o André vai acompanhar aqui do computador da Ana o exercício e vai tentar acompanhar a aula aqui na medida do possível, beleza? Vamos lá então. Maravilha, vamos dar continuidade. O que acontece? O Felipe, ele acabou de abrir a nossa ferramenta escolhida para programar. No caso, nós escolhemos o IntelliJ, que é uma ferramenta de uma empresa chamada JetBrains, e é a ferramenta mais famosa na atualidade para desenvolver em Java. Felipe, vamos criar um projeto novo nesse caso. Vai lá, Ana, também. Como é que eu crio um projeto novo aqui no IntelliJ? Você vai nesse menu de hambúrguer que tem bem ali em cima, que são esses tracinhos aqui. Vai em New Project. Ou seja, vamos criar um novo projeto. Nessa tela, ele vai dar algumas informações que a gente vai preencher. A primeira delas é o nome do projeto. Coloca aí o nome do projeto, vamos colocar ele como exercícios de matemática. Sem acento, tá? Evita usar acento quando você estiver programando em Java, a não ser que seja realmente um texto. Ok, nessa versão que a gente está utilizando do IntelliJ, ele meio que já cria uma classe para você inicialmente. Ele já escreve um código aqui, porque ele entende que seria interessante já começar com um código aqui para você ter um ponto de partida já. No nosso caso, e ele chamou essa classe de main. Main significa principal. Isso foi um nome que a ferramenta escolheu e ele criou uma classe aqui de exemplo que você já pode testar se a sua configuração da sua JDK, do seu kit de desenvolvimento, está funcionando. Se eu quiser testar esse código aqui já de imediato, eu clico lá naquele play, aquele ícone de play lá em cima, verdinho, tá vendo lá, Felipe? Uhum. Clica para nós. Nesse momento, o código-fonte que a ferramenta IntelliJ já te entregou, ele será compilado, ou seja, o resultado dessa compilação vai gerar um bytecode e depois desse bytecode será executado pela sua JVM. E aí a gente tem uma saída nessa parte de baixo aqui, que a gente chama de saída de console, porque esse programa não tem uma interface gráfica. Então, aonde que vai imprimir o resultado desse programa que a gente está executando?
Nesse caso, a gente vai imprimir no que a gente chama de saída de console. A saída do sistema é a saída textual do sistema operacional. Ou seja, o programa que a gente vai escrever aqui, todos esses exemplos que a gente for fazer aqui hoje, nós vamos imprimir no que a gente chama de console. Esse console é onde a gente vai visualizar o resultado da execução do nosso programa. Vamos lá então, o que a gente vai fazer aqui para a gente poder trabalhar nos nossos exercícios? Passando por um conceito elementar, lá no início desse arquivo, a gente tem uma definição que a gente tem aquela linha ali, ó, public class main. O que significa isso? Significa que essa classe de código-fonte se chama main, é uma classe pública. Esse public que é colocado ali é para definir a visibilidade desse arquivo. No caso, essa classe é uma classe pública, ou seja, essa classe tem uma visibilidade de qualquer outra classe e consegue enxergar essa classe. Aquela palavra que vem na sequência, que é public, e a segunda palavra é class, significa que isso é uma classe Java. Você vai escrever no seu código-fonte dentro das classes Java. Então, o que é uma classe? O conceito, a gente já passou por ele, mas eu vou passar rapidamente por esse conceito. Uma classe é simplesmente um modelo para um objeto. Como a gente sabe que o Java é uma linguagem orientada a objetos, que significa que você escreve o seu código com um pensamento que vem tentar se aproximar da nossa realidade como ser humano, ou seja, tudo para o Java ele vai tratar como objetos. Um programa Java nada mais é do que vários objetos, e quando eu falo objetos, são objetos da vida real mesmo, por exemplo, automóvel, certo? Mamíferos, herbívoros, tudo isso são, no universo do Java a gente considera como objetos. Então, nesse conceito, uma classe nada mais é do que um modelo para um objeto. Então, quando você escreve o seu programa em Java, você vai definir as suas classes. Por exemplo, uma classe veículo. Você vai definir todas as características daquele veículo dentro da classe. E depois você vai criar os objetos. Certo? Veículo 1, veículo A, veículo do André, veículo da Ana. Esses são os objetos que vão trabalhar no seu programa Java. Então a gente fala que é uma linguagem orientada a objeto porque o estilo de programação Java, o paradigma da programação orientada a objetos, é tentar trazer essa linguagem para a realidade do ser humano, compreensível ao ser humano. E é aí que surge o conceito da linguagem orientada a objeto. Mas para você ter objeto, primeiro você tem que ter a classe. É a classe onde você escreve seu código-fonte, onde você define as suas variáveis e onde você escreve a lógica da programação. Ou seja, o que uma classe pode fazer, o que um objeto pode fazer, tudo isso será definido no escopo da classe. O código que vai conter dentro da classe vai ficar entre aquela chave que começa lá depois da palavra main, bota o cursor lá em cima, e aqui embaixo. Tá vendo que o editor já marca para você o início e o fim? O fim está na linha número 15. E o início está ali. Ou seja, todo o código da sua classe ficará entre o início daquela chave e o fim daquela classe. O fechamento dessa chave. Você pode ver que a chave está abrindo e aqui ela está fechando. É o inverso, né? Você vê que ela abre e aqui ela fecha, que ela está virada para dentro, ela está fechando. Ok, dando segmento, o que acontece? Todo programa Java precisa de um ponto de partida, não é isso, Felipe? Isso. É um ponto de inicialização. Para que eu preciso de um ponto de inicialização? Porque é o local onde você vai indicar para a máquina virtual Java onde está começando o meu programa. Eu preciso de um ponto de inicialização. E esse ponto de inicialização é o que a gente chama de método main. Os métodos são pedaços de programa onde você consegue definir ações que o seu objeto vai poder realizar. Essas ações são definidas dentro do que a gente chama de métodos. Então esse método main, que está nessa linha 4 aqui, ó, public static void main, ele sempre vai ser escrito dessa forma. Isso é uma regra da linguagem Java. Todo programa Java vai inicializar a partir de um método main.
É a partir daí que você vai criar os seus objetos e vai começar a implementar a sua lógica de programação. Tranquilo até aí? Felipe, faz um favor, apaga o conteúdo que já veio pré-escrito dentro do método main. Ou faz o seguinte, apaga até o método main, vamos lá. Então o que acontece? Aqui a gente tem uma classe oca, vazia. A única coisa que a gente tem é uma definição que diz que este arquivo é uma classe Java, porque a gente tem public, class e o nome dessa classe que é main. Só isso. Agora, a gente vai criar um ponto de inicialização. Dentro dessa ferramenta aqui do IntelliJ, você tem que entender que essa ferramenta é uma ferramenta que ele te ajuda a programar. Ele simplesmente não é um editor de texto. Por isso que é chamado de IDE, que é Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Essa ferramenta ela tem uma inteligência. Muitas delas utilizam inclusive inteligência artificial hoje em dia para te ajudar a programar. Ela vai te carregar no colo, irmão. Aqui dentro ela vai te ajudar a compilar o seu programa, ela vai verificar a sintaxe, se você está escrevendo errado ou não. Isso aqui é uma mãe, meu amigo. Isso aqui é uma maravilha, né, Ana? Ana sabe. Para você ter uma ideia como essa ferramenta te ajuda. Se o Felipe digitar a palavra main, ele já vai entender o que o Felipe quer. Digita lá. Automaticamente. O Felipe digitou main e na sequência ele deu enter. E a ferramenta já escreveu para ele o código necessário para o método main. Nesse momento a gente já tem a nossa classe e agora a gente já tem o nosso ponto de inicialização, que é o método main. Eu não vou explicar o método main por agora, porque a gente vai deixar um pouco mais para frente quando vocês tiverem um entendimento um pouco maior, porque vai ficar mais fácil a compreensão. Por enquanto, o que você precisa entender é que o método main está dentro da classe. Por quê? Porque, Felipe, quando você está escrevendo a classe, você tem aquele colchete lá em cima. Uhum. É chave, né, Ana, na verdade? Chave. Você tem uma chave lá em cima, bota lá na linha da classe. Na definição da classe. Quando o Felipe colocou o cursor, você vê que ele já marcou o início e já marcou o fim. Bota aí, Ana, pro André ver também. Quando você clica ali, ele marca o início e o fim. Sim. Ou seja, o código será escrito aí dentro. Então, se o método main, a gente percebe que ele foi escrito dentro do corpo da classe. E ele também tem o início e o fim dele. Que é essa chave ali. Clica lá pra gente ver, Felipe. Tá vendo que ele já marcou o fim? Ele marcou o início e marcou o fim. Ou seja, o que foi escrito aí dentro vai pertencer ao método main. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos fazer um exercício aqui simples. Tá? Hoje a gente vai fazer um exercício que é para verificar se um número é positivo ou se o número é negativo. A gente vai passar uns números para o programa e o programa vai analisar para nós, vai falar esse número é positivo, esse número é negativo. Vocês têm alguma ideia de como a gente faz isso? Olha só, como um programador pensa, isso é bastante importante, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Eu passei o problema. Qual que é o problema? Eu vou escrever um programa onde ele vai analisar um número e ele vai imprimir no console se esse número é positivo ou se esse número é negativo. O que a gente entende já de início? Que esse programa precisa desse número. Esse número não vai vir do nada. Então eu preciso definir esse número. Como que eu defino um número em Java? Em Java você pode definir variáveis. O que significa isso? Variáveis são containers para algum tipo de informação. Então eu posso armazenar vários tipos de dados na memória. Porque quando eu executar esse programa, André, o que acontece? Eu vou inicialmente definir um número, uma variável. Quando esse programa rodar, essa variável vai para a memória. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou verificar a condição. Vou verificar, é positivo?
este número, aí eu vou botar na saída, este número que você entrou, tal, é positivo. Ou se ele não for positivo, ele vai ser negativo. Além disso, ele pode ser igual a 0. Pegou a visão? Uhum. O programa? Então, assim, o trabalho do programador, a primeira coisa é entender o problema. O programador, ele é pago para entender o problema e implementar uma solução em forma de código. Simples assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai definir a nossa variável. A gente vai definir uma variável aí do tipo inteiro, onde a gente vai armazenar o número. Vai lá. Bota aí, int, bota número, nome da variável. Número de entrada, vai, coloca aí, número de entrada igual a menos 5. Excelente. Então o que a gente acabou de fazer aqui? Dentro dessa classe, nós acabamos de definir a nossa primeira variável e ela vai armazenar qual tipo, Ana? Ela vai armazenar um inteiro. Ela vai armazenar um valor inteiro. Um tipo primitivo, que a gente fala. Esse tipo de variável, quando a gente coloca int, a gente está dizendo que a gente está definindo um tipo primitivo. O que significa isso, André? Um tipo primitivo é um tipo que ele vai direto para a memória, ele não é um objeto. Ele é simplesmente uma variável, nesse caso, um número inteiro, e esse número inteiro ele é muito simples, por isso que chama de tipo primitivo. A gente deu um nome para essa variável, André. A gente chamou... Então isso aqui é um problema comum da vida. A gente criou... Qual que é o nome da variável, Felipe? Número de entrada. Número de entrada. E o que a gente fez? Quando a gente coloca o igual menos 5, a gente está atribuindo este número menos 5 a essa variável. O nome é variável porque ele pode simplesmente mudar. Por isso que chama variável. É igual aqueles problemas de matemática, André. Você bota x igual a 5. Sim. Y igual a 3. Até aí, beleza, né? Bem fácil. Agora, esse programa que a gente está fazendo, ele é muito simples. O que a gente vai fazer aqui, André? Na sequência, eu já tenho a minha variável, que é o primeiro passo. Agora, eu preciso verificar se esse número... Se ele for maior que 0, ele é o quê, Ana? Se ele for maior que... Se esse número for maior que 0, ele é o quê? Positivo, negativo? Positivo. Se esse número, André, for menor que 0, ele é o quê? Negativo. Ou ele também pode ser igual a... Zero. que não é positivo nem Negativo. negativo. Então você vê que a lógica a gente já definiu, a gente já conhece a lógica. Então o que a gente precisa fazer agora na sequência? A gente precisa verificar, vamos começar verificando se esse número é maior que 0. Como que você faz isso na linguagem de programação Java? Isso é em toda a linguagem de programação. Você tem uma estrutura de verificação que você... se chama estrutura condicional. A gente tem uma condição que a gente quer atender. Se ele for maior do que 0, vai acontecer tal coisa. Se ele for menor do que 0, outra coisa. Ou ele pode ser igual a 0. A gente tem uma estrutura, André, em toda linguagem de programação, isso você vai lembrar desse dia para sempre. Porque chama-se estrutura condicional. Você vai escrever um if, se. Toda linguagem de programação tem isso. Bota aí, if, abre parênteses, número de entrada maior do que 0. Na outra linha, Felipe, na linha de baixo. If, abre parênteses, aí bota o nome da variável que você colocou. Escreve if, abre parênteses. Dentro do parênteses você vai colocar a sua condição. Aí você vai colocar o nome da variável que vocês colocaram, espaço, aí bota o símbolo de maior que. Já colocou aí, Ana? Yeah. Vai, Felipe. Acreditamos em você, Felipe. Vai lá. Deixa eu ver. Ah lá, é isso aqui que ele está fazendo. Ó. Presta atenção aqui, André. Ele definiu número de entrada igual a menos 5 e colocou o ponto e vírgula. Junta o ponto e vírgula lá daquele menos 5 lá. Tira esse espaço aí. Isso aqui significa o seguinte, em Java, o ponto e vírgula significa que aquela linha de instrução acabou. Tá, e se o espaço continuar depois do 5 ali no caso? Do jeito que estava, você pediu para juntar. Qual é o problema que pode ter? Não vai ter problema nenhum.
Ah, tá. Não tem problema. Mas para visibilidade, para leitura, fica melhor trabalhar de uma forma mais Sim, organizada. uniforme ali. Isso, exatamente. Tá. Então aqui, André, vamos entender essa estrutura aqui, ó. If significa se. A expressão que a gente vai avaliar vai ficar dentro do parênteses. Então aqui eu vou colocar a expressão que eu quero. Se o número de entrada for maior do que 0, aí eu vou colocar tal condição. O que você vai colocar aqui? Apaga aquele ponto e vírgula aí no final. Chave. Espaço, dá um espaço. Abre a chave. Dá um enter. Fecha a chave. Aqui, ó. Já está aqui, ó, fechando a chave. O que acontece, André? Quando o programa for executando, ele vai executar de cima para baixo. Certo. Primeira linha, a gente já sabe que ele definiu a variável e atribuiu um valor para ela. Botou -5 dentro dela. Na sequência, ele já está fazendo a primeira verificação, que é se número de entrada for maior que 0, ele vai executar esse bloco de código que está aqui dentro. E aqui a gente vai imprimir no console uma saída. Bota aí um system.out.println, que é a forma como você imprime no console, ou seja, sempre você vai imprimir no console dessa forma. System.out, que é a saída, .println, que ele vai imprimir. Aí você vai abrir aspas e vai colocar um texto aí para nós. O número beleza. Aí sai das aspas. Clica ali. Isso, dá um espaço aí. Bota um mais. Dá um espaço. Coloca o nome da variável. Número de entrada. Dá um espaço. Bota um mais. Dá um espaço. Abre aspas, fecha aspas de novo. Aspas. Não parênteses. Coloca positivo. Dá um espaço antes do L, só pra ficar legal. Antes do E. Isso. O que a gente fez aqui? Vamos entender aqui, André. Como eu te expliquei, o programa vai vir executando de cima para baixo. Primeiro a gente declarou uma variável e atribuiu o valor -5. -5. Depois a gente colocou se. A gente vai ler essa condição que está dentro do parênteses. Então o parênteses delimita a validação que a gente quer fazer nessa linha, nesse momento. O que está escrito aqui? Número de entrada maior que 0. Se for verdadeira essa condição, se ela for verdadeira, este bloco de código será executado. Isso aqui, ó. Vamos rodar o programa para ver? Roda aí. Vamos ver o que vai sair na saída do console aqui, ó. Nada. Ana, por que não imprimiu nada no console? Não tem como colocar um else? Alguém sabe por que esse programa não executou nada? É porque como tá procurando um número maior que 0 é positivo. Como -5 não é, a gente não criou nenhuma variável para o número negativo. Então ele meio que falhou. Olha o que ele diz. Faz sentido. André, raciocina comigo. Qual que é o número que a gente jogou na variável? -5. -5 é maior que 0? Não. Então como é que ele vai executar isso daí? É isso que eu ia falar. Ele não executou porque essa condição não é verdadeira. Uma linguagem está indo contra a outra, né? Exatamente. O que acontece aqui? Essa condição é verdadeira? Não. Ou é falsa? Falsa. Ele só vai entrar aqui dentro se for? Verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro? Não. Então o que ele faz? Pula isso daqui. Ele fala, amigão, desculpa, mas vamos mudar o valor da variável lá. Bota 10. Tira o sinal negativo e coloca 10. Como fosse positivo. E agora, André? Essa condição aqui vai ser verdadeira ou não? Vai ser verdadeira e agora ele executa. E agora ele vai entrar. Roda aí pra nós. Vamos ver o que ele vai fazer. Número 10 é positivo. Número 10 é positivo. Então, você entendeu? Esse aqui é uma estrutura elementar de programação. É o if. O if é o que a gente chama de condicional. Ela só vai executar, só vai entrar dentro do bloco de código, a gente chama de bloco de código, que é delimitado por essa chave, finalizando aqui. Tudo que tiver dentro do bloco de código será executado desde que esta condição seja verdadeira.
verdadeira. Ele faz uma avaliação booleana, ele fala true ou false. É assim que funciona o if. O if é assim que você programa. Então tudo em programação você está verificando, rodando o if toda hora. Se tal condição é verdadeira, meu amigo, faz isso. Se o cara apertou para pular, pule. Se o cara apertou para defender, defenda, no caso de um jogo. Então, daí a sua mente já explodiu, André. Já explodiu. Você falou, cara, quebrou a Matrix. É assim que eu faço uma validação de uma condição. Eu verifico uma condição desta forma, usando o condicional if. Até aí, tá beleza? Vocês entenderam? Correto. O que acontece? Vamos entender essa linha aqui que imprimiu. Você imprime em Java dessa forma no console, ó. System.out.println, abre os parênteses, ou seja, ele vai imprimir tudo que tiver dentro dos parênteses. O parênteses está delimitando aonde começa o que vai ser impresso e lá no final o que termina. Ou a gente colocou um texto ali, o número, e a gente somou ele com o número de entrada, que no caso aqui é 10. Então ele vai imprimir aqui, ó, o número 10 é positivo. A gente chama de concatenação. Quando a gente está usando texto mais um número, a gente está fazendo uma que a gente chama de concatenação. O que é concatenação? É quando você pega um texto e adiciona um número e pode colocar mais texto, mais número, ele monta uma frase para você. Por isso que ele colocou aqui, ó, o número 10 é positivo. Porque aqui não é uma soma. Eu não tenho como somar com texto, um número mais um texto. Isso aqui não é um texto, ó. O número é um texto, não é? Sim. Aquele número de entrada não é uma variável? Ele não tem, você não soma um texto com um número, não existe, né? A soma é entre números. Quando a gente coloca o símbolozinho de mais com texto, a gente chama de concatenação. Então aqui eu estou concatenando um texto com um número para ele poder montar a frasezinha que a gente quer que saia no console. Então eu falo, aqui está acontecendo uma soma? Não, aqui está acontecendo uma concatenação. Por quê? Porque eu não estou somando 2 números, 3 números, 4 números, eu estou juntando texto com número para montar um outro texto, né? Porque aqui ele imprimiu um texto, né? Sim. Chama-se concatenação. Pegou a visão? Peguei. Pegou a visão, André? Até Correto. aqui? Beleza? Muito certinho. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar a lógica do nosso programa, Ana? Vamos melhorar? Vamos colocar uma condição seguinte. A gente já validou se o número é maior que 0. Maior que 0. Ou seja, nessa validação a gente está validando o quê? Números Positivos. positivos. Agora vamos validar os números negativos? Eu coloquei aqui um else. Então vamos... Meu Deus, cara. A Ana já vai, É que eu a Ana queria já vai testar. correr. Tem que testar para fazer dar certo. Então vamos... Afobado, O que acontece? Sim. Como é que a gente lê aqui? A gente lê assim, ó. Se essa condição for verdadeira, então execute isso aqui. Só que o if, ele tem um outro pulo do gato. Que é o se não se. A gente vai colocar aqui, ó, no final dessa linha aqui, Felipe, depois aqui, ó, dá um espaço aí. Dá um espaço. Não, aqui Não, mesmo. é lá na Volta chave lá. mesmo. Aqui lá na chave, na linha da chave, dá um espaço. Não, É espaço. na linha mesmo. Passo. Bota um else, espaço if. Else, aí dá um espaço, if. O que aconteceu aqui, André? A gente pode verificar várias condições em cadeia. Se isso aqui for verdadeiro, faça isso. Se não, se isso aqui for verdadeiro, faça isso. Se não, else if, else if. Nesse caso aqui, a gente vai verificar agora o inverso. Bota aí número de entrada. Não, lá dentro do parênteses. Em parênteses. Igual Dentro do parênteses, isso. Número de entrada, espaço, menor que 0. Não, é isso. Menor que 0. O que a gente está validando aqui, André? Se esse número é Negativo. negativo. Copia aquele texto lá, essa linha aí, cola ali dentro. E só troca o positivo para negativo. É negativo, aí troca aí para negativo. Negativo. Tá, a partir dessa lógica aí, de que o if e o else if podem ser usados Em cadeia. em cadeia, parece, dá-se a impressão, assim, fazendo a título de comparação, um fluxograma, né? Também, Sim, que te um coloca fluxograma. sim, não, talvez. Exatamente. Não é? Isso. É isso, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Olha o que aconteceu aqui. Ele continuou dando o mesmo resultado. Porque o número é
de entrada é igual a Positivo. 10. E Ah, 10, sim. em qual condição dessa aqui que ele vai entrar? Na primeira ou na segunda? Na primeira. Na primeira, porque ele é maior do que 0. Agora muda ele lá para um número menor que 0. Volta Roda pro aí. menos 5. Roda aí. Isso. E agora? O número menos 5 é negativo. Negativo. Você entendeu a inteligência da parada? Sim. A gente colocou uma condicional. Por quê? O else if ele funciona exatamente igual ao if, só que ele é colocado logo após o if. Se O if é só na primeira vez. só na primeira vez. Todas as outras vezes, else if. Você pode colocar else if. Tá. Eu poderia colocar só um if aqui também. Poderia? Tá? Poderia. Tá. Só que é o seguinte, aqui ele vai fazer. Isso aqui é o seguinte, ou é isso, ou é isso, se não, se. Aí ele avalia de novo a condição. Ele está avaliando novamente a condição. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente bota o número 0 lá naquela variável. Né? E aí? Léo, não daria só para colocar só else que eu fiz assim. Não. Não? Sabe por que não? Eu vou te explicar agora. Tira esse else, ou tira esse if e bota só o else. Arranca esses parênteses aqui, deixa só o else. Que é o caso da Ana lá. Tira esses parênteses aí, porque pode apagar isso aí tudo, deixa só a chave, vai. Não, paga tudo. Tudo. Paga. Deixa Aí, Isso. não, else. deixa o else. Isso aqui foi o que a Ana fez. Vamos analisar aqui, ó. A Ana adiantou um pouco, mas é interessante o que ela fez. A Ana colocou assim, ó. Se o número de entrada for maior que 0, beleza. Se não, vai ser sempre isso daqui, porque ela já colocou um se não aqui, ela já colocou um else. Direto. Então aqui você não está fazendo nenhum tipo de validação. Ou seja, o nosso programa só tem dois tipos de saída. Ou vai ser impresso isso aqui, ou sempre vai ser impresso isso daqui. Porque quando você colocou o else, você lacrou essa condição aqui para sempre. Quer ver? Bota... então isso é num caso de ter apenas as duas opções. Só tem as duas opções. Ou vai ser essa, ou sempre vai ser essa, porque isso aqui é se não. Tá. Ou vai ser essa verdadeira, ou então se não, essa daqui sempre. Quer ver? Bota o... Nesse caso aí, por exemplo, aí do... bota o número negativo. Roda aí o programa. Calma, antes de rodar, calma. Qual que vai ser a saída desse programa aí? O número entrada vai ser... Qual que é a saída? O número... Aqui, ó, tá aqui, ó. Você ocultou, né? Beleza, é isso aí mesmo. Qual que vai ser a saída? Roda o programa, vem de cima. O que tá fazendo o programa lá? Qual que é a primeira linha o que a primeira linha da nossa lógica tá fazendo aí? Sim. Vamos lá. Esse é o trabalho do programador. A gente está aqui, o André já está trabalhando como programador. André, na linha 7, o que está sendo feito? Porque... Na linha 7 tem como é que se diz? A variável, dizendo o que ela é. A declaração da variável. É a declaração da variável. Correto. Ficou claro? Sim. Por quê? Porque a gente colocou ali, olha o código lá, ó. Int é o tipo dessa variável. A gente está dizendo que essa variável é um inteiro. Por isso que é int. Tá? Int. Qual que é o nome da variável? Lê lá o nome dela. Número de entrada. Número de entrada. Qual que é o valor que a gente atribuiu a ela? Menos 50. Menos 50. Esse número é positivo? Não. Esse número é o quê? Negativo. Negativo. Quando ele chegar nessa linha aqui, na 8 ou 9 aqui, que tem o primeiro if aqui? 8. É na 8. Quando ele chegar na linha 8, esse número de entrada, como é que a gente lê isso aqui, ó? Se número de entrada for maior que 0, então ele executa isso daqui. Se não, ele executa isso aqui. É assim que a gente lê. Se número... Leia pra nós, Ana. Se número de entrada for maior que 0, imprima o número mais o número de... concatenando, né? Número de entrada concatenando é positivo. Certo. Se não... Tá vendo? Ela falou se não. Essa é a palavra correta, porque o else significa se não. Roda o programa. Vamos ver o que vai sair. Já rodou. O que ele imprimiu na saída? O número de menos 50 é negativo. É negativo, né? Vamos fazer agora o seguinte? Bota o 0 lá. Roda o programa de novo. Lê pra nós a saída do programa aí, André. o número 0 é negativo. Eita, você foi demitido! André, aí eu te pergunto.
O número 0 é negativo? Não. Aí eu entendo agora que falta mais uma linha para ser escrita. Que é o else if. Sim. Por quê? Nós temos quantas saídas possíveis para esse programa? Então, na verdade, são 3 saídas possíveis. Né? Qual que é a primeira saída possível? Positivo. Qual que é a segunda saída? Negativo. Qual que é a terceira saída? 0. Quantas saídas a gente tem nesse programa? 3. Não, aí temos 2. Ah, tá. 2. Não, mas quantas nós devemos ter como programadores? 3. E quantas nós temos? 2. O nosso programa está escrito corretamente? Não. Você entende que o compilador, a máquina virtual, ela não vai julgar o teu programa. É isso que eu estava querendo dizer quando eu disse que ela não vai julgar o teu programa. Ela deixa você fazer besteira. Ela deixa você cometer um erro de lógica. Porque quem é ela para julgar o que a gente quer fazer? Porque a gente pode estar querendo escrever uma pegadinha mesmo. Então ele deixa a gente fazer. O que está faltando aqui, André? A gente está faltando fazer uma outra verificação. Empurra, nessa linha do else aqui, você vai botar um else espaço if. E vamos colocar uma segunda validação. Abre o parênteses, coloca aí, número de entrada for menor do que 0, ele vai imprimir o negativo. Agora aqui, nessa última linha aqui, André, a gente vai botar o else direto. Ó. Dá um espaço, else. E abre o bloco de código. Que aí ele finaliza as Tem que abrir a opções. chave aqui. As opções das variáveis, né? No nosso problema, a gente encerra com 3 opções. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Senão, a gente já sabe que esse número é igual a 0. Sim. Porque se ele não é positivo, não é negativo, ele só pode ser 0. Não é neutro, é igual a 0. É igual a 0, vai. Tá, e num caso desse aí, se escrever uma palavra que não é, como por exemplo, igual ela colocou, a palavra neutro, que não é a palavra correta para esse comando. O que acontece? Não. Nesse caso aqui, é o seguinte, nada, porque é só um texto que você está escrevendo. Então você pode colocar o que você quiser. Ah, tá. O Java não vai interpretar o que você está querendo fazer. O papel do Java aqui é o seguinte, por exemplo, tira aquele ponto e vírgula lá. Aqui ele já acusou um erro. Tá vendo aquela bolinha vermelha lá em cima lá, ó? Clica lá naquela bolinha vermelha lá, ô Felipe. O que ele falou aqui, ó? Tá esperando um ponto. Expected, ponto e vírgula. O que é expected? É esperado. Aguardando, esperado, sim. Então o que acontece? A ferramenta, o IntelliJ, ele não vai julgar o que você está fazendo. Mas ele vai ver se você está escrevendo conforme as regras da linguagem. Por exemplo, aqui a sintaxe, que é a forma como você escreve, exige que a cada final de uma instrução tenha um ponto e vírgula. Ele colocou o ponto e vírgula, André? Não. Então esse programa não vai rodar. Fica a observação lá em cima. Fica a observação. A ferramenta, ela tem esse poder. Ela fala, ó, irmão, desculpa aí, mas tá faltando uma parada aqui que eu não consigo compilar o teu programa. Tenta rodar esse programa aí, ver se vai. Tenta lá. Olha o que ele falou. Java, ponto e vírgula, expected. Em qual linha? 13. Qual linha? 13. Qual coluna? 80. Porque são as colunas, né? Lá é a coluna 80. Então, ele já mostra pra você, é uma mãe um bagulho desse. Fala onde está o erro, né? Onde você pode ter errado. Ele está falando que nesse arquivo aqui, ó, .java, que é arquivos.java, é onde você escreve seu código-fonte, filho. Ele falou, cara, nesse .java aqui, meu irmão, tá faltando um ponto e vírgula. No caso da pessoa escrever um programa grandioso demais, ele vai indicar. Ela vai chegar, é bom isso aí, né? É lindo, é lindo. Ajuda a identificar. Então vamos lá, bota o ponto e vírgula e roda esse trem aí. Bora aí. Senta pau na máquina. O que ele botou aqui? Número 0 é igual a 0. Nem precisava de botar o número 0 igual a 0, né? Apaga isso daqui e bota assim, o número é igual a 0, só isso. Tira o... É igual a 0. Aí tira esse... E apaga todo o restante. Isso.
Pronto. Isso aqui, André, ele está imprimindo, simplesmente imprimindo esse texto. Você pode colocar qualquer coisa. Tanto Sim. faz, ele não vai julgar. Só que você está colocando correto, entre aspas, dentro dos parênteses. Sim, sim. Isso aí, quer ver? Pega esse texto aí todo, inclusive com as aspas. Seleciona esse texto todo, sem parênteses, só o texto, vai. Copia. E joga lá no final depois do ponto e vírgula. Joga aí. Ele já falou, ô irmão. O que é isso? Tá vendo que ele sublinhou de vermelho? Sim. Clica lá no umzinho que apareceu assim. Vamos ver qual que é a bronca. Ele vai dizer aqui, ó. Não é um comando. Not a statement. Ou seja, ele não sabe o que é isso. Você simplesmente pegou um texto ali e jogou aleatoriamente. Não, você tem que seguir as regras da linguagem. Não existe isso na linguagem. Se você quer imprimir, usa o systemout.print e coloca dentro do parênteses o teu texto, irmão. Então apaga esse texto aí que é uma coisa de doido. Não existe isso na linguagem, sabe, André? Entendi. Você tem que seguir as linguagens. Se você seguir as regras da linguagem, tudo vai ocorrer bem. Então, no nosso programa aqui, olha o que a gente já passou. A gente sabe que o nosso código-fonte é escrito dentro de um arquivo Java. A gente sabe que a gente precisa de uma classe. Código-fonte Java é escrito dentro de uma classe. A gente não está dentro de uma classe, ó. Public Class Main. A chave a gente já sabe que ele ele está inicializando um bloco de código e fechando. Clica lá naquela chave. O bloco de código desta classe começa a partir dali e termina aqui, André, na linha 21. Ó. Sim. Ele grifou para você. E a gente sabe que dentro dessa nossa classe nós temos um método main que também tem um bloco de código que inicializa ali na linha 5 e termina aqui na 17. Beleza? Ou seja, dentro dessa classe nós temos um ponto de inicialização que é o nosso método main. Aqui a gente escreveu a nossa lógica, a gente escreveu o nosso programa dentro do método main. E esse método main a gente simplesmente declarou uma variável e fez uma cadeia aqui com o if. Qual que é a primeira validação que a gente fez do if aí, Ana? É que se o número de entrada for maior que 0, imprima o número. O número de entrada é positivo. Sempre você conseguiu entender isso? Sim. Você conseguiu entender? Sim, perfeitamente. Então aqui a gente já passou por um mundo de informação, porque a gente fez uma condicional. É assim que se faz uma verificação condicional na programação Java. E é simples se você analisar. Como é que funciona o comando, o statement do if? Você escreve if, abre parênteses, e você vai colocar o bloco que será executado se essa condição for verdadeira entre as chaves. As chaves delimitam onde o código começa e onde o código termina naquele bloco. E ele só vai entrar ali, Ana, se aquela condição for verdadeira. Senão ele não vai entrar. Ou seja, tudo que for diferente de positivo, negativo, ele vai cair no else. Que o else é a condição final do if. Entendi. Se tal coisa, blá blá blá. Se tal coisa, blá blá blá. Se não, se tal coisa, blá blá. Ou então se não, que é o else. Nesse caso aqui, a gente está lidando com 3 possibilidades. Nessa lógica que nós temos, a gente tem 3 possibilidades. Ou é positivo, ou é negativo, ou é igual a 0. Se tratando de números inteiros, não tem como ser diferente. Pelo menos eu desconheço, né? A não ser que tenha alguma coisa aí que eu faltei na aula lá na escola. Beleza, fechamos o primeiro exercício. Segura aí que a gente já vai voltar pro segundo exercício, não, né? Fechamos o primeiro exercício, segura aí que a gente já vai pro segundo exercício aqui na sequência. Hoje nós vamos fechar 3 exercícios aqui. Tu gostou, André? Sim, sim. Aqui é o seguinte, o André já viu o if, acabou de chegar, já viu o if, já viu classe, já viu o ponto de inicialização, já viu como declara uma variável inteira e como a gente faz a validação e como a gente imprime aqui no console. Então é mais simples do que parece, você só precisa prestar atenção na lógica. A Ana deu uma escorregada, deu uma derrapada ali, né? Porque ela só colocou o if e já foi malandrinha na frente e botou um else, só que ela esqueceu do quê? Quando o número é igual a 0. Ela esqueceu do 0, ou seja, o programa dela falhou. A calculadora dela falhou, mas normal, é errando que se aprende. Vamos pro segundo programa, segura aí e a gente volta já já.